Olá, boa noite. Boa noite. Olá, Marcelo. Boa noite. Oi, Marci, tudo bom? Tudo bem, gente, com vocês? Como vocês estão? Se não são diabéticos e estão aqui nesta live, espero que vocês possam colaborar com esse conteúdo para as pessoas que vocês conheçam e também aproveita para enviar o comunicado da live para outras pessoas que vocês sabem que precisam deste conteúdo. Nós vamos falar sobre diabetes, as estratégias alimentares que são eficazes, que são sucesso no tratamento do diabetes. Tá? Então, assim, é um conteúdo que não dá para perder se existe alguma dúvida, tá? Eu coloquei hoje algumas enquetes no meu Instagram e fiz uma pergunta se as pessoas elas acreditam que existe remissão da doença e uma boa porcentagem disse que não acredita haver remissão e infelizmente a gente sabe que é isso que é ensinado, né? Que é isso que é preconizado e estou aqui eu e Júlio, que é nutricionista e tem um trabalho muito importante com diabetes, tá? Ele tem um trabalho muito voltado ao diabetes no consultório dele, com pacientes diabéticos, e por isso eu convidei, porque ele tem autoridade para falar comigo aqui sobre o assunto. Eu também sou estudo muito o assunto e por isso a gente vai falar sobre isso para vocês, tá bom? Mas convida mais pessoas para participarem aqui com a gente, manda o aviãozinho, porque aí mais pessoas poderão ser ajudadas com este conteúdo, tá bom? O Júlio já tá por aí, eu já vou chamar porque a gente tem muita coisa para conversar. Júlio, cadê você? Boa noite, meu povo. Boa noite, Bela. Deixa eu fixar meu comentário aqui. Boa noite, boa noite. Oi, Shirley. É um prazer ter vocês aqui, tá? Deixa eu só ver se o Júlio está recebendo a minha solicitação. Tudo bem com vocês? Oi, Caro. Oi, Ana Nery. Juliana. Tudo bem? Oi, Cíntia, Sebastiana. Como vocês estão? Olha, se houverem dúvidas sobre esse assunto, tá? Sobre diabetes, vocês podem ir colocando durante a live, a gente vai tirar né? A gente vai respondendo durante a live. E. Opa, Júlio, como assim você não tá conseguindo entrar? Eu tô te chamando e você tá recebendo meu convite? Peraí, acho que agora. Não, não vai não.
Gente, se o Júlio não conseguir, acho que eu vou ter que encerrar a live e voltar de novo. Se ele não conseguir entrar. Oi, Katiuska. Oi, Marcele. Ai, tem tanta gente querida aqui, tantas pessoas que fazem parte dessa minha evolução aqui no digital, que estão sempre aqui comigo, né? Nas minhas loucuras, nas minhas lives que caem. Ai, meu povo. Eu vou tentar fazer isso. Se realmente a gente não conseguir aqui. Oi, Lio. Eu vou. Ai, que honra você tá, ô Cami. Cami, será que seu nome é o quê? E Sony, será que você é parente do Diogo? Tá na Espanha, Diogo também tá na Espanha? Acredito que sim, né? Gente, Júlio, você deve estar por aí me ouvindo. A gente não tá conseguindo a conexão com ele. Eu acho que eu vou ter que ir. Ah, que bom, Lio, que você criou uma conta no Instagram para ver as lives aqui. Que bom, fico muito feliz. Tava perdendo os conteúdos, né? Que bom, Shirley. Tá praticando jejum muito bem. Ótimo. Isso será um assunto muito breve. Nós vamos falar sobre o jejum, porque eu sei que é um mito aí de muitas pessoas de não entenderem bem ainda como praticar, para que serve, né? A gente vai falar sobre isso ainda futuramente. Gente, eu já vi que o Júlio não está conseguindo entrar. Eu já mandei várias solicitações, então eu acho que eu vou ter que encerrar a live e começar de novo. Não queria perder a conexão com vocês. Se eu pedir para vocês voltarem, vocês voltam, por favor? Porque eu tenho certeza que quem está aqui comigo é porque quer escutar este conteúdo ou porque precisa desse conteúdo para ajudar alguém. A gente vai tirar todas as dúvidas sobre diabetes, sobre tratamento, sobre alimentação, se existe ou não remissão da doença, se é verdade que diabetes não tem cura. A gente vai falar sobre isso tudo na live, tá? É por isso que eu quero muita colaboração do Júlio, porque ele tem toda a autoridade para falar do assunto comigo, tá bom? Ah, eu acho que foi, nem acredito. Será? Ai, meu Deus, eu aceitei. Ai, graças a Deus, não precisamos encerrar, Que coisa garoto! boa. Eu aqui tentando de todo jeito entrar, consegui. As orações do povo resolveram. O povo já estava aqui Resolveu. aflito. Como é E que aí, está como é que você você? tá? Eu tô bem. Bem também. Hoje, dia bem corrido, mas deu certo. Estamos aqui Ô, Júlio, pra falar a pontualmente às verdade, 26. você tá uma máquina de live, né? Porque todos Nada, os dias eu é entro aqui uma vezinha praticamente. ou outra aqui e acolá. Não tem essa máquina de live, não. Que nada, você tá um fera aí nas lives, assim, tá arrasando. Eu tenho te acompanhado nas lives, meu filho. Coisa boa. E Tudo aí, ô bem? Júlio, só me fala, aonde você mora? Eu moro em Teresina, no Piauí. Ah, em Teresina, que eu vi, É. eu tô te escutando há dias, a gente tá Aham, em grupo de sim. WhatsApp que a gente, né, fica lá só. Agora a gente nem tá no WhatsApp, a gente tá no Telegram, né? No Mas Telegram. Aham. a gente tá lá compartilhando conteúdo e às vezes a gente não tem a oportunidade de conversar, né? Júlio, Uhum. eu trouxe você para a gente falar sobre esse assunto porque eu vejo quanto que você tem autoridade nisso, Nada, não tenho, e eu eu acho que você sou curioso. Um vai curioso. colaborar muito com a gente. Mas se apresente, fale para o povo aí um Pois não. pouco de você. Tá, joia. Eu sou o Júlio Santana, eu sou nutricionista, eu não tenho 3 anos de formado ainda. Eu fui para a faculdade já aos 44 anos, para a faculdade de nutrição, né? Também sou publicitário, sou administrador, empresário da propaganda durante muito tempo. E aí fui me encantando pela nutrição, aí resolvi fazer o curso de nutrição, me formei em nutricionista, me fiz uma imersão total aí nas estratégias de baixo carboidrato e efetivamente eu tenho 2 anos de consultório, né?
mas é um consultório assim bem frequente, né? Assim, a quantidade de casos que chegam para a gente estudar, entender, trazer solução é muito legal. E quando eu recebi seu convite, eu fiquei muito lisonjeado, porque você também é uma pessoa, de algumas que a gente tem nesse cenário, é uma pessoa admirável, que tem um grande trabalho, que tem muita expressão e que também tem essa veia altruísta, né? Que esse grupo que a gente meio que se frequenta virtualmente, tem essa pegada de estar preocupado em entender os processos, não guardar no bolso, compartilhar e tirar proveito disso para as pessoas que estão conosco, né? Eu moro em Teresina, sou paulistano, filho de mineiros, né? E vim parar aqui. E Tá numa mistura só, hein, é uma Júlio? Que mistura mistura, toda. hein? Uhum. Olha, mas eu queria Aí, dizer que o mas é prazer é isso. todo meu. Eu falo que a gente que se apaixona por esse mundo da low carb, né? De falar sobre comida de verdade, a gente não consegue parar de estudar. Então, assim, é um grupo de pessoas admirável, porque a gente vê o quanto conteúdo tem entre nós, né? Um estuda mais Uhum. uma área, outro outra, mas quando a gente se junta e quando a gente vai falar, é muito conhecimento, porque a gente não quer parar de estudar, a gente quer É, ajudar pessoas de forma é um, preventiva, né? e é uma coisa constante e tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente consegue, de certa forma, estar up to date ali, né, do que tá rolando com essa sinergia que acontece dentro de um grupo de profissionais comprometidos com saber o que está acontecendo, não é comprometido com dogmas, não é comprometido com verdades absolutas, são profissionais que muitos ali têm uma quantidade de saber muito grande acumulada, mas que está totalmente disposto a mudar de conduta caso apareça algo melhor para ser feito, né? Perfeito. Nós estamos sempre abertos, né? A gente não tem uma Sempre. casinha fechada, a gente está aberto às informações sempre, né? Estamos abertos às informações, exatamente, né? Ô, Júlio, presta atenção. O povo. Hoje eu joguei umas enquetes nos meus stories e tenho feito umas perguntas também para pacientes. Eu vejo quanto as pessoas ainda têm dificuldade do entendimento do diabetes, né? Uhum, Como as pessoas ainda acreditam que é somente de carga genética. Não, mas é porque meu pai tinha, porque minha mãe tinha, porque tinha na família. E é por isso que eu tenho. E como as pessoas ainda acreditam que é uma doença que não tem cura, que na verdade nós não podemos falar que existe a cura, mas que uhum, sim existe a remissão. Mas as pessoas nem acreditam nessa remissão e ainda também não conseguem entender a associação de diabetes com carboidrato, né? Então é isso uhum. tudo que eu queria hoje conversar com você aqui, que é um assunto muito complexo e polêmico, mas eu queria começar exatamente falando sobre essa questão das diretrizes do nosso país, Uhum. elas defenderem que o consumo de carboidrato ele pode acontecer para o diabético até 45% da dieta de carboidratos, né? Inclusive que esses carboidratos até podem ser de açúcares, a gente consegue ver isso também né, As enquadrando diretrizes, né? nas Uhum. diretrizes. E eu queria que você falasse um pouco da sua opinião a respeito desse assunto. Pronto. A gente entende, né, e isso está ficando cada vez mais patente, que o diabetes tipo 2, né, é diferente do diabetes tipo 1, que é diferente do diabetes gestacional, que é diferente do diabetes tipo LADA. Então a gente vai falar do diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é uma doença de longo curso, que ela começa com um detalhe chamado resistência à insulina. Tá? A resistência à insulina é um trabalho que o corpo tem de cada vez precisar produzir mais insulina para fazer o trabalho que pouca insulina faria. Então vai criando o que a gente chama de resistência à insulina. É como se a insulina fosse uma chave para abrir as células e essas chaves começam a não funcionar. E o corpo vai produzindo mais insulina até que tenha aquela chavezinha que vai abrir a célula. Então começa a haver uma produção muito grande de insulina
sendo que a insulina ela tem uma série de outros trabalhos dentro do organismo, que não é só conduzir a glicose até a célula, e aí o corpo começa a fabricar muita insulina. Tá? E qual é o exame que a gente detecta a resistência à insulina? É um cálculozinho simples chamado HOMA-IR, homeostase da resistência à insulina, que curiosamente a maioria dos pacientes que chegam no consultório com exames já, com diagnóstico de que tem diabetes, porque a glicose está alta, a gente pede para ver os exames, ninguém solicitou insulina para eles. Agora é que começa a aparecer assim, alguns médicos que vão pedir a insulina. Por quê? Porque sempre teve a orientação da sociedade de diabetes para não pedir insulina, porque não precisa, né? Então, muitas vezes a pessoa vinha com uma glicemia em jejum relativamente baixa, mas já tinha um processo de resistência à insulina instalado e que não foi cuidado, e que com o tempo vai virar diabetes, né? Então, a resistência à insulina vai virar um pré-diabetes, que o diagnóstico está lá com a insulina, com a glicose em jejum entre 100 e 124, né? Um número ali pronto. E depois desses 124, virou 125 em diante, é diabético, é uma doença de longo curso, irreversível, que dura, que é progressiva e que não tem cura. E a gente está vendo que não é assim, né? Se a gente começa fazendo a prevenção lá na resistência à insulina, a gente já consegue fazer com que esse paciente não vire pré-diabético e que ele não vire diabético, né? Então, é um caminho relativamente simples, mas que requer um cuidado no início para que aconteça a prevenção. E depois, tem aquela história que você comentou. Ah, é a carga genética, meu pai tem, minha mãe tem. Eu costumo dizer que o G, né, da palavra que começa com a letra G, que todo mundo compartilha, não é a genética, é a geladeira, né? Porque todo mundo compartilha ali aquele mesmo cardápio e vai todo mundo virando diabético com o tempo. Os mais velhos já deu tempo de ter o curso da doença se instalando, e os mais novos falam que é meu destino, é minha sina, eu vou virar diabético também, porque estamos compartilhando a mesma geladeira, não é a mesma genética. A gente pode pegar um exemplo, Nara. Se você não me parar, eu vou falando, fique à vontade. Tá, viu? pode falar. A gente pode pegar um exemplo, né, de uma família, um pai e uma mãe, né, que, claro, não tem a mesma genética, a imensa maioria das vezes vem de famílias totalmente diferentes. E aí, essa mesma família tem 2 filhos adotados que não são irmãos, ok? E com o tempo todo mundo vira diabético. É por causa da genética? E é totalmente passível de se ver isso, né? Perfeito, Júlio, eu concordo plenamente com você. E eu acho que, assim, eu tenho falado muito aqui na rede social. Na semana passada eu falei sobre resistência à insulina e engatei com esse lance do diabetes exatamente para que as pessoas entendam isso, sabe? Quando a gente defende que deve-se diminuir o carboidrato, que deve diminuir os processados, que se deve tirar açúcar, por muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem assim: mas você cresceu assim? Mas você, na sua casa, você comia, às vezes até dos parentes mesmo, né? Ah, você foi criada comendo pão, mas você foi criada... E aí as pessoas não entendem, às vezes, né? Que hoje eu posso não estar diabética hoje pela mudança de vida que eu tive. Sim. Porque eu tenho síndrome dos ovários policísticos, eu tive compulsão já por carboidrato, já fui viciada em doce. Hoje eu sei o tamanho do problema que eu teria hoje se eu não tivesse mudado meu estilo de vida. E é exatamente o que você falou, é genética? Não, é a geladeira. Porque meu pai é diabético hoje. O consumo de açúcar dentro da minha casa sempre foi super exagerado. A farinha branca era o que comandava, né? Era pão de manhã, pão de tarde, e a janta ainda era pão. Então, assim, eu sei o quanto isso está presente na mesa. Nós sabemos o quanto está presente na mesa dos brasileiros. Que é o que se aprendeu, né? É o que vem de pai, o vô comia assim, a mãe come assim, e o filho come assim, e assim vai.
E a gente sempre escuta aquela conversa assim, mas tadinho, mas tadinho, ele não pode comer, mas Aham. tadinho. Como Tá, se só, fosse só um pouquinho. só um pouquinho, Deixa. E né? deixa enquanto é novo, que pode Desde aproveitar, quando é porque depois vai criança. ficar velho, vai virar diabético, não pode depois de velho. Então deixa enquanto é novinho, né? Exatamente. E a gente sabe que o diabetes não é uma doença que está condicionada a todo mundo, que todo mundo vai ficar, como a hipertensão também não é. Também não Então, é, as né? pessoas, elas estão com a mente fechada de que hipertensão e diabetes é quase o fim de todo mundo. E nós sabemos que não é. Uhum, Não uhum, precisa ser assim. Nós sabemos que nós podemos ter qualidade de vida e vida longa, com qualidade mesmo, né? Sem uhum. ter doença alguma. E é isso que a gente quer trazer para as pessoas que nos acompanham, né, Júlio? É, e uma curiosidade, Nara, é porque quem era estudante de medicina um século atrás, né, muito provavelmente só sabia que existia diabetes tipo 2 na literatura, porque não tinha jamais contato com um paciente de diabetes tipo 2, né, porque não existia, né? Então a gente vê que existia o relato, mas não existia a presença da doença na sociedade como tem hoje, né? Que a gente tem estatísticas aí que mostram que um em cada 6 adultos vai ter algum tipo de problemas relacionados ao diabetes nos próximos 30 anos. Então é muita coisa. Né? E quando fala que tem carboidrato presente à mesa, tem uma curiosidade, eu já fui padeiro. Quando eu era final da minha adolescência, hoje eu tenho 51 anos, mas no final da minha adolescência, adolescente trabalhava de boa. Não é como hoje, que tem que ter todo um cuidado, tal, que está certo, tem que estudar primeiro para depois estudar, né? Aí tem que estudar para depois ir trabalhar com mais valor. Mas eu trabalhei de padeiro, então imagina o que tinha na mesa, né? Meu pai foi dono de padaria, meu irmão foi dono de padaria uma época, então a gente tinha o ganha-pão, literalmente, era o pão, né? E hoje, de certa forma, a gente entende que o pão ele não deveria estar na mesa do jeito que está. Só que ele é barato, é gostoso, né? É energizante. A gente come um pãozinho, fica reconfortado, Nossa, é rápido, né? né? Energia. É rápido, é saboroso, é barato, é disponível, é fácil de você encontrar. Então, tem muita coisa que converge para que a gente tenha ele na mesa, falando especificamente do pão, e que isso vai ter uma cobrança lá na frente, né? Vai ter uma cobrança lá na frente. E outra curiosidade é que a gente fala assim, ó, tem que tirar o açúcar. E eu tenho um problema aí, que eu acho que é de tradução ou de entendimento disso, que a gente fala que tem que tirar a glicose. A gente não tem que falar que tem que tirar o açúcar. Mas aí a pessoa fala assim, ah, não, mas glicose, eu não como glicose. Você come coisas que se transformam em glicose exógena, ou seja, uma glicose que está vindo do lado de fora do seu organismo o tempo todo, praticamente. Tá? E quando a gente fala açúcar, a pessoa fala assim, não, eu nem consumo mais açúcar. A gente já trocou lá em casa para o Demerara. Ah, eu Sabe? escuto isso direto, Júlio. Eu Pois escuto isso é. direto. E Não, assim, eu tô usando mascavo. Tô usando pois açúcar é, estou mascavo. usando mascavo, né? Então a pessoa não entende que açúcar é só o açúcar refinado, granuladozinho ali branco, que o restante não é. E que tirando isso, não tem mais açúcar no sangue, porque tirou açúcar. Então, eu até gosto de falar, não é nem de açúcar no sangue, é glicose no sangue. E aí a gente tem uma série de alimentos que vão se transformar em glicose e muitas vezes, até explicando para o paciente, eu faço as coluninhas ali, ó, tem que tirar os açúcares, e saio listando tudo que é açúcar, que vai incluir ali suco de fruta integral, que vai incluir, aqui no Piauí a gente tem uma bebida chamada cajuína, né, que é um suco de caju filtrado e depois ele é cozido. Né? Então é um doce feito do suco de caju que é riquíssimo em glicose. Né? Aí eu falo, tem que tirar isso daqui que é açúcar também, mel é açúcar, né?
Aí pega o saquinho lá de adoçante, ó, esse adoçante em pozinho aqui, tá escrito sucralose, mas ele é lactose que tem aqui dentro. Né? E o Lactose é açúcar açúcar. magro também é açúcar, Açúcar gente. magro, Açúcar é açúcar, não importa qual, é é. açúcar. E Se não é é só açúcar, né? né? E não é exatamente o que o Júlio está falando. Na grande maioria dos casos, não é só o açúcar. Tem mais de um Uhum. açúcar ali. Tem xarope de alguma coisa, tem lactose que Isso. é açúcar. E É uma quando você bomba, né? explica, e quando você explica que a tapioca é açúcar, e quando você Exatamente. explica que a farinha de trigo é açúcar, aí a pessoa dá um nó na cabeça, né? Porque ela está Júlio, acostumada a comprar torradinha para passar a geleia mas, diet, porque ela é diabética, ela está acostumada a comprar o biscoito, água e sal, porque é só água e sal, né? mas aí sabe aonde que eu acho que a gente encontra o maior problema nessa situação? É que, é como você já havia dito aí, o problema é que os médicos, grande parte deles, né, a gente não vai generalizar, é claro, mas a grande parte defende o que no consultório diante do paciente? Que ele corte gordura saturada, que ele diminua o consumo de carne vermelha, porque isso sim vai impactar na saúde, e isso está nas diretrizes, sabe? Está nas E diretrizes novas, recém-lançadas nos Estados exatamente, Unidos, né? exatamente. E aí o que o paciente, diante do médico que estudou anos, ele se encontra assim, pô, o médico tá me falando. Eu quantas vezes já escutei isso no consultório? O Uhum. paciente fala assim, não, mas o médico falou que eu posso comer frutas, arroz, feijão, pão integral, rosquinha, que eu posso comer isso daí, que isso daí não tem problema. Mas que eu tenho que tirar a gordura e que eu tenho que diminuir a carne vermelha. E Uhum. aí, hoje mesmo, eu fiz essa pergunta. Eu gosto de fazer essa analogia que é a seguinte: o celíaco, quando ele descobre a doença, ele Ele percebe, exclui, né? exclui totalmente o glúten. Por quê? Porque a pessoa. Essa semana eu tenho uma paciente que descobriu agora a doença e a ferritina dela sempre foi baixíssima. A imunidade lá embaixo, crises recorrentes de garganta, de inflamação. E aí, quer dizer, se ela não descobre a doença celíaca, aquela menina ela estava já em processo, daqui a pouco ela estava com depressão, era uma série Uhum. de transtornos que ela tinha em relação à doença. Ou seja, a partir do momento que ela soube do diagnóstico, ela me disse: eu nunca mais quero colocar trigo na minha boca. Uhum. Você quer ver um outro exemplo que eu quero te dar? Não somente falando da doença celíaca especificamente, a minha sogra, ela tem alergias pelo corpo, teve a vida toda. Ela não sabe contabilizar quantos médicos ela foi durante toda a vida dela. Alergia no couro cabeludo, na mão, de ferir, de feridas, sabe? Uhum. Coceiras, vermelhidão. Era uma luta constante de médico a médico para tentar resolver. Aí era o médico falava que era produto químico, que era não sei o que era não sei o que lá, não sei o que lá, aquele monte de remédio, aquele monte de pomada, aquele monte de coisa. E aí um dia eu virei para ela e falei assim, e a minha sogra, ela assim, ama cozinhar. E a resistência dela a mudar a alimentação foi muito grande sempre, porque o que ela Uhum. gostava de cozinhar? Tudo que tinha trigo, né? Tudo que era Sim. muito gostoso, né? Uhum. E aí um dia eu sempre conversando com ela, eu falei com ela, só dá uma chance para você, fica 15 dias sem trigo, tira 15 dias só. Se não valer a pena, a senhora volta a comer. Com Uhum. 15 dias, uma semana, ela falou comigo que não estava tendo coceira mais. E ela tinha crise de espirro também, uma coisa horrorosa, imunidade muito baixa. Com 15 dias, ela falou comigo assim: eu acho que eu vou ficar um mês. Que esse Uhum. negócio, eu tô vendo resultado desse negócio. Ficou um mês. Quando ela ficou um mês, ela resolveu quebrar com trigo de novo. Aí ela sentiu o drama, né? Veio tudo de novo. Mas com Uhum. meia hora, a coceira começou tudo Uhum. de novo. Uhum. Então ela decidiu, já tem 4 meses que ela tá sem o trigo mesmo, ela decidiu que ela não vai colocar na boca mais. Pronto. Que comparação eu quero fazer? Vocês imaginem, gente, que o problema do diabético é exatamente não ter mais uma absorção de carboidrato eficaz. Uhum. Uhum. Como que você vai ser diabético e vai consumir os carboidratos para sua glicemia elevar, sendo que a sua insulina É não a faz mesma mais o papel analogia. dela? É. É a mesma situação. Sim, sim. Ah, não, Naraline, mas existe medicação, existe insulina, Ah, tá, né? entendi. Porque é É. aí que entra o problema, Júlio. Você sabe o que eu já É. ouvi de paciente meu? Entrar com uma low carb,
a glicemia controlar a ponto de ter que tirar, diminuir a Sim. medicação. Tem que Eu tava baixando desmedicar muito. muitas vezes. E você sabe o que o médico mandou me falar? Para eu aumentar o carboidrato da dieta. Olha aí. Para justificar o remédio, né? Não, você fala com a sua nutricionista que você está comendo pouco carboidrato. Pede para ela aumentar. Porque Aham. senão você vai ficar com hipoglicemia. E aí eu falei, É. não, me passa o contato do seu médico, que eu vou falar com ele se não é mais simples É, tirar a medicação. eu não sei se você tem essa prática, mas algumas vezes eu já fui com meus pacientes para o endocrinologista. Ah, eu queria, nunca fui, eu não tenho essa Ah, já coragem, fui. Júlio. Ah, Ai, meu de Deus, boa. eu acho que se eu for vai dar ruim. De boa eu fui mais que muitas vezes, né? E Não, aqui aí, não vai dar certo aqui. Eu moro numa cidade muito pequenininha. não, mas Eu é moro que o numa... Teresina é relativamente pequeno também. Onde é Ah, a sua mas cidade? a minha cidade, Júlio, tem 10 mil habitantes. Eu moro em São Ah, José do Calçado, no Espírito Santo. Eu atendo na cidade vizinha, que é um pouco maior, né? Hoje, aham. o que eu mais atendo, na verdade, são os atendimentos online, né? Graças a Deus, porque hoje eu consigo atender pessoas do país e fora do Isso é país. bom. Aham. Mas se assim, eu ainda tenho esse detalhe, ainda não consegui fazer isso que você fez, não. Mas eu espero um dia eu ainda vencer esse obstáculo Ah, aí já de... foi. Teve um caso que foi bem emblemático, né? Uma paciente, uma senhora de 70 anos, e ela precisava emagrecer para fazer uma cirurgia de uma hérnia. E aí o cirurgião encaminhou ela e falou assim, olha, precisa emagrecer para fazer uma cirurgia de hérnia. E só isso que ele falou. Quando eu fui para a anamnese, eu vendo os exames, tudo, vi que ela era diabética, né? Eu falei, a senhora toma insulina? Ela, sim, eu uso insulina, tem 25 anos, né? Faz 25 anos que eu tomo insulina todos os dias. E aí fui para a alimentação dela, muito rica em carboidrato, e eu falei assim, então, para a senhora poder emagrecer, a gente vai ter que apagar este ambiente anabólico, que ele é desenhado pela insulina, e vamos ter que tirar a insulina e ver o que vai acontecer com esse resultado. Ela falou assim, mas como é que eu vou tirar a insulina? Eu falei, não, eu não vou tirar nem a senhora, a gente vai lá no seu médico. Aí marcamos, fomos lá no médico, e aí foi muito tranquilo, né? Porque ele falou assim, o que vocês querem? Eu falei assim, eu quero tirar a insulina dela. Ele falou, tá bom, como é que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou fazer controle o dia todo, né, com várias medidas ao longo do dia. Eu queria pedir um esquema de emergência, caso a glicose dela subisse muito, e aí a gente vai deixar só no caso de emergência, porque a gente vai fazer uma dieta com bem pouquinho carboidrato, e aí ela pode não precisar da insulina. Ele falou, tá bom. Aí pegou, fez a descrição de quais seriam as prescrições no caso de tamanho de glicemia e entregou. E ela falou assim, quer dizer então que tem 25 anos que eu tomo insulina à toa? Ô, dó, meu Deus. Não, mas, ô, Júlio, a sensação que eu tenho é sabe essa. assim, foi Sabe, emblemático, né? Mas é exatamente quando o paciente vem até a mim e fala assim, eu ouvi falar que você trabalha com uma estratégia que pode resolver meu problema. É verdade? Eu falo, olha, Uhum, depende, porque o que eu tenho para te propor é algo realmente extraordinário. Não no uhum, sentido só de controlar glicemia e insulina, mas é transformador para a vida. Porque a partir do uhum. momento que você baseia sua alimentação com prioridade em proteína, em alimentos densos, onde você não tem fome, onde não é a comida que te domina e é você que domina a comida, sabe? Onde você não tem compulsão, onde você não tem vontade enlouquecida de doce, você consegue ver prazer em outras coisas e não somente na comida. Isso para mim é extremamente libertador. Só isso daí por si já basta, para mim já basta. E quando a gente É, pode complementar com isso tudo, a você ainda ter qualidade de vida, você ter um sono bom, um intestino que funciona, você ter disposição durante o dia. Às vezes, Júlio, os pacientes falam comigo assim, gente, mas como é que pode? Você tem essa energia toda, você faz... Gente, óbvio, eu estou gastando corpos cetônicos como energia, eu sim, não estou sim, gastando uhum, glicose. Porque a sim, glicose é uma coisa que dá esse efeito, essa vibe muito rápida, né? Você tem aquela energia sim, e daqui a pouco, pronto, foi, já era, você não tem mais. E aí você quer mais. E é, aí, quando a gente fala dessa resistência insulínica para o diabetes, só para deixar bem enfatizado para vocês, o que nós observamos em estudos é que, em média, 10
12 anos de resistência insulínica, o diabetes já está estabelecido. Isso. Então, é uma doença de longo curso e de silenciosa. longo curso, silenciosa, exatamente, como você já disse. Vai fazer o exame todo ano, glicemia ok, mas insulina ninguém pediu. E você está ali, criando essa resistência sem E saber. com um detalhe, alguns laboratórios colocam uma insulina normal até 26. Exato, foi ótimo Né? você falar isso. Foi ótimo. Cara, é impressionante como é uma falta de informação. Eu já vi alguns agora, atualmente, colocando 16,2 como um teto do normal, que já tem resistência à insulina com 16,2. Não tem que ter 2 dígitos, né? Não tem que ter Júlio, 10 de insulina. sensacional você falar isso daí, porque eu recebi agora esses dias o paciente deu insulina de 19 alguma coisa, e eu disse para ele, olha, você já está numa resistência insulínica até bem avançada, a gente tem que fazer uma mudança mesmo. Porque eu estou sempre analisando o quê? De acordo com a insulina do paciente, o nível que está essa resistência. Então, quanto mais longe de 10 está, né? Eu já sei que a resistência ela já vem de longa data, que a pessoa tem um consumo excessivo de carboidrato. E aí eu falei com ele, olha, a gente vai ter que fazer uma dieta um pouco mais restrita nesse carboidrato, assim, mesmo o carboidrato vindo de vegetais, de repente uma fruta de baixa carga glicêmica, a gente vai ter que moderar isso. E aí você me disse, não, mas eu vim no endocrinologista agora. Ele falou que a minha insulina está dentro dos padrões normais. E aí, assim, nós como nutricionistas, nós temos que começar todo um trabalho, que é isso que você falou, pegar papel, desenhar, mostrar o quanto a gente não entra numa briga contra o médico, até porque, De às vezes, jeito coitado, nenhum. o médico nem tem culpa, porque claro. ele aprendeu foi assim. Mas o que a gente quer mostrar para o paciente é que não é de fato isso. Para nós, que entendemos bem do assunto, insulina é tolerável até 10. Sim. Tolerável. Tolerável. Então, assim, o ideal é 7, né? Nós estamos falando até 7 seria o ideal mesmo de insulina. A minha eu me penitencio porque a última vez que eu fiz foi 7,4. Eu já fico falando que tinha que ser mais baixo. Você já fica, né? Mais baixo, né? Como eu tenho a síndrome dos ovários policísticos, né? Eu já tive minha insulina alterada, hoje a minha insulina está em 4. Mas que é um alerta que eu queria fazer. A gente vê muitas pessoas... E a síndrome de ovário policísticos é um sintoma de síndrome metabólica que está relacionada à resistência à insulina. Exatamente. Não é uma doença. E muito menos é uma doença de espectro ginecológico. Exatamente, que não tem exatamente nada. Que ter relação com cisto. Eu nunca tive cisto. Sim. E aí, o que eu quero alertar? Porque a gente vê como pessoas magras, principalmente às vezes mulher, fala assim, não, mas eu não tenho problema de saúde não, sou magra, né, tal. E eu sempre fui magra, eu nunca fui obesa. Mas eu cheguei a um ponto de compulsão, de consumo de carboidrato e de açúcar, que eu não tinha mais controle sobre aquilo. E foi quando eu comecei a pesquisar, né, fui entender melhor do que estava acontecendo comigo. E eu já era nutricionista, sou formada há 15 anos, estou fazendo esse ano. E assim, eu só fui me dar conta do tamanho do problema que estava relacionado com a minha saúde depois de muito tempo. Então, hoje, eu tenho uma insulina controlada? Tenho. Só que se eu como um carboidrato, Júlia, o meu pico de insulina é muito alto. Então, o que é um alerta que eu quero fazer? Por que muitas pessoas também fazem o exame de insulina? Hoje mesmo eu tive um caso desse, e a insulina dá normalizada. Só que a pessoa tem toda a clínica de resistência insulínica. Nesses casos, a gente tem que fazer aquele exame super chato, que é a curva glicêmica, que é um teste glicêmico chato, que fica tomando líquido açucarado. Mas por quê? A gente vai perceber que a glicemia pela manhã está até normal, a insulina. Mas a partir do momento que ingere um carboidrato, ela dispara, pico é muito alto. E quando esse pico, gente, é muito alto, a descarga de insulina no sangue é muito grande. O que acontece? Ela dá conta ali daquele carboidrato que tem que dar conta, se é que ainda está dando conta, mas a sinalização para o cérebro é a seguinte, pô, tem insulina demais no sangue, manda mais carboidrato. E aí você perde controle sobre a situação. Você, de repente, fala assim, gente, mas eu tenho uma saúde boa. Vira um círculo vicioso, né? Um alimentando o outro. O carboidrato aumenta a insulina, que pede mais carboidrato, que gera mais insulina, que pede mais carboidrato, e fica um negócio que, enquanto a pessoa está acordada, ela está atrás de comer carboidrato.
Insulina, Sandra, é diferente de glicada, sim. Insulina é uma coisa, glicada é outra. A glicada vai analisar a glicemia mais tempo, né? Por um período maior de tempo, a glicose. A insulina, não. A insulina, a gente está analisando o hormônio insulina. Isso, é. A hemoglobina glicada é porque quando a gente traz glicose para a circulação sanguínea, a hemoglobina vai acoplar glicose a ela. Então, o que é a hemoglobina glicada? É a hemoglobina que acoplou uma glicose. E qual é a vida média da hemoglobina? Em torno de 100 dias. Vamos arredondar por 100 dias. Então, eu tenho como fazer uma estimativa de quanto foi a minha glicose média ao longo dos últimos 100 dias fazendo o exame da hemoglobina glicada hoje. E conforme a hemoglobina vai se acabando, nesses 100 dias, novas hemoglobinas vão surgindo que ainda não tem glicose acoplada. Então, quando a pessoa inicia uma dieta de baixo carboidrato, que ela tem uma hemoglobina glicada alta, com um mês vai continuar alta, com 60 dias ainda ela está alta, né, que ela vai baixando lá no 100º dia, é que ela vai ter o reflexo desta melhora que ela teve no nível da glicemia, por conta de uma dieta mais baixa em carboidrato. E o que é legal de falar é que a gente pega diabetes de alguém? Não, né? Não pega, né? Então, diabetes é doença crônica não transmissível. A gente pega ovário policístico de alguém? Não. Então é doença crônica não transmissível. A gente pega artrite? Também não. Né? A gente pega sinusite de outra pessoa? Também não. Então, o que eu estou fazendo essas perguntas redundantes? Que praticamente todas as doenças crônicas não transmissíveis, elas são ligadas à nutrição. Então, tem doença crônica não transmissível, vai investigar porque tem alguma falha metabólica e está ligado diretamente à nutrição. Tá? Eu até brinco, eu falo assim, ó, não precisa de médico para doença crônica. Precisa de médico para doença aguda. O cara teve um infarto, o nutricionista não vai resolver. Ele pode ter prevenido antes, mas se não preveniu, né, o cara vai ter um infarto e precisa de uma intervenção médica, que é uma doença aguda. Ah, é uma doença transmissível, é um vírus e tal, precisa de médico, porque precisa controlar aquele processo, tudo. Mas as doenças crônicas não transmissíveis, elas, na sua grande maioria, são relacionadas a problemas metabólicos que a gente trata com nutrição. Né? Ô, Júlio, e isso sim, também está relacionado à indústria farmacêutica, porque às vezes parece que a gente também cria uma campanha contra as medicações, de não é jeito isso. nenhum. Uhum. As medicações, elas são necessárias, claro que elas vão ser utilizadas no momento certo, mas é exatamente o que o Júlio está falando. Elas vão ser utilizadas, na grande maioria das vezes, em fase agudas das doenças, de situações específicas. Mas quando a gente está falando de um tratamento metabólico, a alimentação, ela é a base. A medicação vai vir como coadjuvante se realmente for necessário. Mas a base é a mudança do estilo de vida. É a mudança da alimentação e de outros aspectos também que a gente sabe Sim. que tem relação, que é estresse, né? Que são as condições ambientais, a gente sabe que tem muito a ver. Mas é exatamente isso. Não é uma questão do médico não ter o papel dele, da medicação não ter. Não é isso. Mas as doenças metabólicas, como o Júlio falou, elas estão, na grande maioria dos casos, elas estão vindo de um problema alimentar. É um descontrole metabólico. Foi aí, quando eu entendi isso, Naraline, que eu falei assim, eu vou ser nutricionista. Porque doença metabólica é o que mais tem, é o que mais aumenta, é o que mais tem possibilidade da gente realizar trabalho. Né? Então, é o tipo de atuação que não vai faltar emprego, não vai faltar coisa para fazer. Então, no primeiro momento, eu olhei por esse viés. E aí, conforme a gente vai estudando, vai aprendendo, eu falo, pô, isso aqui é muito mais do que só isso. É muito mais do que eu atender 4, 5 pessoas todos os dias e pagar minhas contas, sabe? Tem tanta coisa envolvida nisso que quando a gente para perceber, já está apaixonado pelo processo. Né? Verdade, Júlio.
E aí, qual é o grande problema, né? Que a gente pode caracterizar como problema, que acontece? Existe uma série de funções fisiológicas que a gente executa ao longo do dia. Por exemplo, se eu tenho sede, eu bebo água. Se eu não tenho sede, eu não bebo água. Se eu tenho sono, eu durmo. Se eu não tenho sono, eu não durmo. Se eu quero ir ao banheiro, fazer número 1 ou número 2, né, se eu tiver vontade, eu vou fazer. Se eu não tiver, não faço. É tudo fisiológico. E comer também é fisiológico. Só que a gente determinou horários, determinou conteúdo, determinou com quem que a gente vai fazer isso, que hora que vai fazer isso, faz uma festa e inclui esse fazer fisiológico no meio com traço cultural. Aí a gente desvirtuou o que seria fisiológico, a gente deu uma cara cultural, né? E aí a gente deixa de perceber o que é se alimentar. A gente passa a tratar todos os outros como fisiológico e comer é prazer, comer é alguma coisa que está totalmente fora, né, do que seria um fator fisiológico. Não tem muito a ver, mas uma vez eu estava numa pizzaria achando um trabalho, achei a pizza muito boa, né? Estava numa viagem, eu falei, vou lá conhecer esse pizzaiolo. E eu cheguei para cumprimentá-lo, né? Eu falei assim, ó, a sua pizza é uma obra de arte, né? E ele estava trabalhando, ficou, e só falou uma palavra. Ele falou, lavoro. Ou seja, isso aqui é meu trabalho, não tem romantismo nenhum nisso aqui. E a gente romantizou comida, né? Ô, Júlio, é exatamente isso. E é por isso que a gente vê a grande dificuldade, às vezes, das pessoas desassociarem o pão da mesa do café da manhã. Sim. Então, E a assim, pessoa fala assim, vou sair para ganhar o pão, já está aí. exatamente. E às vezes quando eu vejo que a maior dificuldade hoje das pessoas fazerem essa mudança no estilo de vida é esse desapego ao pão, né? Aquilo que tá um hábito de vida. E aí quando você pede para a pessoa comer ovo, no terceiro dia a pessoa já manda para você: estou enjoada, eu vou ter que Não comer ovo aguento o mais mês ovo. inteiro. Uhum. E aí eu sempre uso a mesma fala. Eu sempre digo assim, mas espera aí, você comeu pão a vida toda, nunca enjoou. Uhum. Você está no terceiro dia de ovo, enjoou. Mas não é uma questão de enjoar, é o que está condicionado à mente. A mente está Sim. ali condicionada habitualmente a comer o quê? Aquele negócio maravilhoso que é o trigo, né? Que causa aquela sensação ali de euforia, de prazer naquela hora, né? E que o ovo nunca foi Nunca foi. dada atenção para ele, muito pelo contrário, até pouco tempo ele era vilão, né? Então, Uhum. Para muita na gente ainda cabeça, é. para muita gente ainda é, então, na cabeça da pessoa, olha é igual quando a gente fala da questão dieta, né? Tem pessoas que já estão na mente tão condicionadas que dieta é sofrimento, que vai ter que passar fome, que tem gente que já chega no meu consultório e fala assim, ai, me despedi de tudo essa semana, porque eu já sei que vou passar fome. Eu falo, quem falou que você vai passar fome? Emagrecer, para fazer dieta, para ter saúde, não precisa passar fome, não. Nossa, e esse negócio do despedir, que é Ai, muito sério, né? é muito Muitas vezes eu sério. acabo ali a explicação para o paciente e ela fala assim, segunda-feira eu vou começar. Não, você vai começar agora. Ah, é? Eu falei assim, porque não tem despedida. Ah, não tem despedida? Não, porque despedida é falta de compromisso. Porque se você não entende esse processo, agora você já entende. E se você não quer esse processo, você já não tem compromisso com ele, né? Aí hoje mesmo o paciente saiu de manhã do consultório e quando foi meio-dia ele mandou uma foto. Olha aqui meu prato, que lindo, né, tal. E não tinha nada que ele comia antes, assim, basicamente, né? Olha que A sensacional. abordagem. É muito legal. Não, e quando a gente está falando relacionado à diabetes, essa mudança do entender que é necessário, por isso que a gente explica, por isso que a gente gasta tempo na consulta explicando tudo isso, essa parte fisiológica, é exatamente para a pessoa ter esse compromisso, para ela entender o tamanho do problema. Você pode ver que a Sandra colocou aqui, ó. A minha glicada baixou de 6,4 para 5,9 em 4 meses com low carb. Não foi muito significativo. Foi sim. Muito bom, muito bom. Muito significativo. E Parabéns, aí, Sandra. parabéns, foi extraordinário. E Aham. quando a gente vai pensar, às vezes no seu contexto, na sua cabeça, tá assim, mas foi pouco. Não, mas às vezes assim, vamos pensar num contexto todo. Dentro desses 4 meses, você não comeu, você não furou, você não fez uma exceção,
sabe? Dentro desses 4 meses, você fez atividade física para colaborar? Como é que foi dentro desses 4 meses? Qual foi a mudança? Então, assim, eu acho que às vezes a gente também tem uma tendência a sempre querer mais do processo do que ele pode nos dar. Poxa, Sim, 4 meses baixar esse tanto de glicada foi uhum, extraordinário. Então, é uhum, essa cobrança que às vezes que você falou mais cedo aí de a glicada só vai começar a dar esse resultado depois dos 100 dias, que eu sempre falo o paciente em torno de 3 meses. O paciente às uhum. vezes vem, consulta e no mês seguinte ele quer fazer um novo exame para ver a glicada normal. Isso não vai acontecer. Não Então, vai gente, acontecer. quando Aham, a gente quer detectar, diagnosticar diabetes, não é a glicose, é a glicada uhum. que a gente pede. Por É a quê? glicada. Porque é como o Júlio explicou, a gente vai entender dentro de um processo de 100 dias para trás se realmente essa glicose está ficando alta. E aí, quando a Uhum. gente encontra essa glicada acima de 5,7, a gente já está falando que é pré-diabetes, né? E na minha opinião, tá, ô Júlia, não sei a sua, né, no seu consultório, para mim, quando eu pego uma glicada de 5,5, para mim, eu já tô achando que dá para melhorar, porque para mim É, já tá muito a gente fala alta. assim, deu bom, agora vai ficar melhor, É, né? exatamente. Eu falo, olha, tá dentro do aceitável, mas pode ficar melhor. Então, eu tô Uhum. sempre buscando que o meu paciente fique com uma glicada mais baixa, pra gente sair dessa É, um zona de perigo. 5,3 é um alvo muito bom, Ótimo, né? é o que eu tenho buscado com os meus pacientes, sempre nesse pensamento. Agora, o paciente às vezes vem para o retorno, né? Ou às vezes já tem 2, 3 meses e a gente refaz os exames e às vezes a gente vê que veio com triglicerídeo elevado novamente, às vezes a glicada veio alterada novamente, e aí é como eu falo, eu não sei se você fala isso, não tem como a pessoa mentir. É, Porque o não exame tem como fala, mentir, olha, você o não exame fez entrega, dieta, né? você não fez a dieta. Você Uhum. pode ter tentado fazer, vou te dar todo o mérito por toda a tentativa. A gente conseguiu, porque às vezes a pessoa está tão focada em emagrecer que ela não está se importando Aham. exatamente com a saúde. E Ah, aí não, mas ela eu pode fazer um emagreci, déficit calórico, vai emagrecer, mas aí ela mas fez não um vai ter déficit essa. calórico de uma maneira que fisiologicamente estava ruim para ela, né? Exatamente. Então, quando a gente fala que existe a remissão da doença, gente, existe de verdade. Nós Existe sim. estamos falando que se você está comendo algo que altera toda a situação, se você não pode comer carboidrato, porque o carboidrato ele vai fazer com que a sua glicemia aumente, que a sua insulina dê uma descarga, que ela já está alta, o que a gente faz? Diminui o carboidrato. Então, a Uhum. nossa, a nossa estratégia de trabalho em consultório é essa. Trabalhar com estratégias de baixo carboidrato para quê? Para diminuir essa epidemia de inflamação que a gente está vivendo no nosso país hoje, porque a pessoa, pelo menos para mim, tá, Júlio? A grande Uhum. maioria das pessoas que sentam na minha frente ou que estão comigo no online, ou já estão com esteatose hepática, ou já são hipertensas, ou já estão pré-diabéticas, ou a circunferência abdominal está muito aumentada, o cansaço é excessivo, já tem dores em toda a clínica de resistência insulínica, de síndrome metabólica, de uma pessoa inflamada. Então, todas essas pessoas se beneficiam de estratégias de baixo carboidrato. Na verdade, eu não conheço ninguém que não se beneficie de estratégias É. de baixo carboidrato. Até tem uma máxima que a gente fala assim: as diretrizes dizem que o diabético pode comer igual todo mundo. Mas, na verdade, todo mundo é que tinha que comer igual um diabético. Todo mundo tinha que comer com pouco carboidrato, todo mundo tinha que comer da maneira correta que o diabético deveria comer, as pessoas outras deveriam comer igual. Não o contrário, o diabético tentar comer igual a todo mundo, né? Exatamente. Concordo E faz plenamente com você. diferença, faz diferença. Aí você falou, Naralina, da curva glicêmica, ok? É muito legal quando faz junto com a curva glicêmica a curva insulinêmica. Sim. E aí vai fazer a curva glicoinsulinêmica, que é conhecida também pelo nome do médico que inventou este método, que é o Dr. Kraft. Então, o ensaio Kraft, que ele pega a glicose pré-prandial, depois faz com 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Aí isso vai dar comportamentos de curva da glicose e da insulina. E o que o Dr. Kraft ele observou nos pacientes dele, que parece que foram mais de 14 mil pacientes.
dentro dos padrões de determinação o que é diabetes e com o padrão levando para dentro desta curva a insulina também, cerca de 75% dos diabéticos não teriam sido diagnosticados. Então, a curva de glicose só pega 25% dos diabéticos, que são diabéticos, mas eles precisam de ter aquele comparativo da insulina também. E aí ele coloca uns padrões, né? Se alguém quiser procurar, teste de Kraft com a letra K. Eu até tenho um postzinho lá perdido naquelas minhas anotações, parece tudo escrito à mão ali, mas tem um perdido lá no meio também. E aí a gente vê quanta gente que teria um diagnóstico de diabetes, que poderia cuidar da doença e deixa de cuidar. E vai perceber só quando a doença já está bem avançada, que tem uma série de características ruins já instaladas no organismo. Então, a ferramenta está ali, né? E muitas vezes aí não estou jogando lenha na fogueira, mas o endocrinologista ele não pede o exame, né? Ele simplesmente fala, não, vamos baixar aqui, está com um pezinho a mais, vamos colocar uma injeçãozinha, vamos aumentar aqui o remedinho, que vai dar tudo certinho no finalzinho. Júlio, aí, né? ainda tem um outro extremo, tá? Que eu tive a experiência com uma paciente agora recentemente. Ainda tem outro extremo. O paciente chegar no consultório, o médico falar, sobe na balança. Ah, não, seu caso é bariátrica. Uhum. E aí, Sim. a primeira pergunta que eu fiz para ela, porque com a bariátrica, 4 meses depois ela só eliminou 15 quilos. Sendo que assim, a promessa e o que ela acreditava que seriam 40. Sim. E já voltou a ganhar peso. Mas se você fizer uma low carb para ela, ela vai perder o peso. Não, mas aí a pergunta foi a seguinte, que a minha dúvida é que sempre quando vem um pós-bariátrico para mim, eu sempre faço a mesma pergunta. Cadê os seus exames? Ele te pediu insulina? Não. Uhum. Porque olha como é que são as coisas, ô Júlio. Como que você vai fazer uma cirurgia bariátrica em alguém que está com a insulina de 29? Porque essa pessoa... De 29 não é nada, eu já vi no meu consultório de 60, Maraline. Olha bem, não tem cabimento. 49. Na minha opinião, é uma loucura. É uma loucura. Loucura. É você empurrar a pessoa para o abismo. Mais ou menos isso. Assim, porque a pessoa sai da cirurgia compulsiva, porque a insulina dela alta está pedindo para ela comer, a pessoa está querendo comer enlouquecidamente, passando por um período de abstinência, tentando comer, tomar aqueles copinhos, né? A dieta líquida. E assim que ela consegue comer, meu filho, já foi, já era. Ela tá colocando tudo para dentro. O que dá para entrar, tá entrando. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive. Eu tenho 51 anos. Aos 30 anos, eu pesava 183 quilos e fiz uma cirurgia bariátrica. Sério, Júlio? Sério? Conte para nós essa experiência. Pois é, eu pesava 183 quilos, aí eu emagreci 66 quilos. Eu cheguei a pesar 117. Aí eu achei que estava tudo resolvido. Eu não era nutricionista, não sabia como que era o certo, como que era o errado. Eu vim saber a minha insulina recentemente, assim, não tem 10 anos que eu soube da minha insulina, mas já tinha operado. Só que um belo dia, quando eu subi na balança, depois de ter feito bariátrica, eu pesei 162 quilos. Eu vi que eu tinha engordado 45 quilos, Naraline. E já fazia 3 anos que eu mantinha esse peso na casa dos 160 quilos. Né? E aí? Vamos operar de novo. Eu não vou operar de novo. E aí foi quando eu fui chafurdar as coisas, entender tal, e fui fazer dieta. E aí eu encontrei uma dieta de baixo carboidrato, que por minha conta e risco, olha o risco, né? Eu peguei e fui fazer. Aí eu emagreci, em 12 meses, 55 quilos. Arrasou. Né? Aí eu falei assim, esse negócio é legal, né? Aí eu tinha uma agência de propaganda, mexia muito com o pessoal de mídia e tal. Aí, matéria de revista, 2 páginas de jornal, televisão, né? Na entrevista, eu gosto de cozinhar e eu fiz receitas.
E aí aquele negócio começou a tomar meu tempo, né? Eu falei, não, esse negócio de nutrição é interessante, eu vou fazer isso. Foi quando eu fui para a faculdade de nutrição. E aí na faculdade de nutrição, eu fazia tudo certinho, do jeito que eu era ensinado. E na faculdade de nutrição, eu engordei 23 quilos. Ai, porque é decepcionante se você for acompanhar. Né? Aí eu engordei 23 quilos. Aí quando eu saí da faculdade de nutrição, eu fui emagrecer eles de novo. Mas assim, seguindo as orientações de uma bariátrica, eu emagreci. Continuei levando a vida normal, como a maioria dos operados faz. Eu reengordei 50 quilos praticamente. Aí eu fui fazer dieta, eu emagreci 50 quilos, 55 quilos. E aí eu fui fazer de acordo com a diretriz, calculando lá o meu aporte calórico, fazendo direitinho, a pirâmide, não sei o que, eu engordei 23 quilos de novo. Né? Então, aí como que eu mantenho o meu peso já tem 7 anos? Com low carb. Né? Não, com low carb. Aí a hemoglobina glicada ok, a insulina ok, a glicose ok, né? Mas se eu não tivesse percebido este caminho, talvez eu estivesse com 150 quilos de novo. Né? Sim, possivelmente. E eu acho Né? espetacular isso que você falou agora, Júlio. Você vem mantendo um peso, você encontrou saúde, qualidade de vida. Eu sempre conto aqui também nas minhas lives que o meu marido também eliminou 45 quilos com low carb. Uhum. E se você me perguntasse, ele chegou ao peso que ele queria? Não, ele queria Não, não chegou. perder mais, Uhum. ele queria perder mais gordura, ele queria emagrecer mais. Só que hoje ele entende que o limite do corpo dele é aquele ali. É Se o ele peso quiser certo perder. para ele. É o peso certo para ele. Exatamente. Se ele quiser perder mais do que aquilo, ele vai ter que se restringir um pouco mais, fazer um pouco mais de estratégias, Uhum. né, ciclando mais. E a vida que ele está levando agora, com o trabalho, com casa. E o meu marido é sorveteiro, tá? Ele fabrica sorvete picolé, você imagine. Trabalhar com Uhum. isso, lidar com isso. Então, assim, a vida que ele tem hoje, o estilo de vida que a gente tem dentro da nossa casa com os nossos filhos é low carb. O que nós temos é qualidade de vida. O que vier, esteticamente falando, é lucro. Nós Sim. entendemos isso hoje, sabe? Uhum. Tanto Uhum. eu quanto Uhum. ele, porque eu também já fui uma pessoa que queria muito um corpo escultural, desenhado, sabe? Igual as marombeiras, porque sempre fui magra, então o magro sempre quer volume, né? Hoje eu entendo que o meu biotipo é esse, o que eu quero é qualidade de vida. Eu vivo esse estilo de vida com meus filhos, né? Na semana que vem agora eu quero Uhum. falar, se Deus quiser, eu vou falar sobre alimentação infantil. E eu E o que quero falar sobre acontece, ó? isso. E o que acontece? Você, magra, em um determinado momento se percebeu doente. Né? E o teu marido, que para os padrões, hoje ele tem um sobrepeso, tá gordo, mas hoje você percebe que ele tem saúde. Então não é só a capa, né? Não é só a capa. Então é muito legal que uma coisa que eu percebo, Nara, posso chamar de Nara, né? Pode, claro. Uma coisa que eu percebo é que a maioria dos profissionais que levam low carb para o consultório e que executam no dia a dia, a maioria deles ou foi uma experiência própria ou foi uma experiência muito próxima que demonstrou que é uma estratégia muito eficiente. Tá? E que assim, a gente não está falando de perder 2 quilos, 3 quilos, a gente está falando de organizar a saúde. A gente está falando de voltar a ter qualidade de vida. Né? Que os marcadores estão ali, mas não é aquele negócio, tudo funciona, flexível funciona, mas não funciona para esse volume de perda de peso e para algumas falhas metabólicas que estão acontecendo no organismo, que se você deixar o carboidrato ali altamente presente dentro do percentual de macronutrientes, não vai funcionar. Né? E é onde muita gente se frustra, né? Que segue direitinho o que o colega está preconizando para ele e aí ele não vê resultado. Né? Eu tenho uma paciente que ela disse que passou por 7 nutricionistas, ela perdia peso, ganhava de novo, às vezes não perdia peso, não conseguia emagrecer,
E toda vez que voltava no nutricionista, recebia um puxão de orelha e era culpada da história, né? Ela ficava como uma culpada. Ela falou, nossa, mas eu estou fazendo tudo certinho, né? Eu comprei o biscoito de arroz, eu comprei o queijo mascarpone, sabe? Eu fiz 6 alimentações pequenas durante o dia, eu fiz atividade física, eu fazia caminhada, só que não emagrecia e pegava puxão de orelha. Não, você não fez. Porque se tivesse feito, teria tido solução, né? Então, é muito simples, né, botar a culpa no paciente, até o momento que ele não aguenta mais e vai embora, vai procurar outro, e você fica como o dono da verdade, e a culpa é do paciente que não fez o que você mandou para ele. Então, tem esses problemas que, infelizmente, acontecem, né? E tem esse mesmo colega que não teve sucesso com essa paciente, ele pode ter sucesso com vários outros, né? Que era detalhe só que estava faltando, era fazer só um hipocalórico ali durante um mês e resolver o problema dela, né? Mas tem paciente que não adianta, não vai resolver. Perfeito, Júlio, você ter falado isso, porque às vezes a gente escuta isso até em consultório, né? Não, mas a minha amiga emagreceu com fulano de tal comendo pão e Uhum, macarrão. E aí uhum, eu sempre deixo claro para a pessoa, olha, eu não sou contra a estratégia de ninguém, contra a dieta de sim. ninguém. Todas vão ter resultado para emagrecimento. O negócio é que se existe um desequilíbrio metabólico, se existe uma disfunção metabólica, não adianta continuar fazendo a dieta flexível, a dieta tradicional, porque você não Uhum, resolve o problema, né? Mas a gente faz uma hipocalórica. Sim, você vai até emagrecer, até quando você conseguir segurar a dieta. uhum, Porque uhum, comer 3, 4 biscoitinhos integrais pela manhã, com um copo de leite desnatado, né, com café sem açúcar, com 40 minutos, 1 hora, você está enlouquecida. Se você consegue manter sem comer com disciplina, quando chegar no final da noite, você está atacando o hot dog, o lanche, a pizza, porque você suportou a uhum, dieta o dia todo. Então a uhum. gente não fala disso. A gente fala assim de basear a alimentação realmente em alimentos nutritivos, densos, em que você não vai ter fome o dia todo, que vão controlar a sua glicemia, a sua insulina. A gente está Uhum. falando nós sermos pessoas que não vamos sofrer de inflamação. E nós não estamos dizendo aqui que a gente não está suscetível a doença nenhuma, não, gente, tá? Sim. A gente só está querendo dizer que a gente busca o melhor, né? O que está ao nosso alcance de entendimento, de estudo, de tudo que a gente vem buscando para ter qualidade de vida. E eu acredito que a gente tem buscado isso nas nossas casas, né, Júlio? Uhum, uhum. Acontece que, na maioria das vezes, o profissional que ele indica low carb, ele é o profissional que faz também. Ele vive aquilo que ele está indicando ali para o paciente, tá? Que é diferente de você ir no pneumologista que fuma, é diferente de você ir no endócrino que toma remédio para controlar os hormônios, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Porque tem nutricionista para todo mundo. Esses dias eu estava vendo uma live do Dr. Marcelo Cardoso, e ele falava o seguinte: Uhum. tem o paciente que ele não vai entender o que eu estou falando, porque ele não quer o que eu estou falando. E tá tudo bem. E esse paciente vai encontrar um colega que vai passar o remédio para ele e vai ter o efeito lá nos números que ele quer. E tá tudo bem também, né? Deu match. Então eu tenho que encontrar o paciente que deu match comigo e o que não deu, ele vai encontrar um profissional que vai dar match com ele, que vai passar para ele o que ele está querendo, para produzir o resultado lá no número que ele está esperando. E está tudo certo, né? A gente não precisa convencer todo mundo a fazer low carb porque é diabético. Mas a pessoa que entender que tem uma excelente qualidade de vida, que vai deixar de tomar um monte de medicamento e que vai ter liberdade, esse paciente, a gente tem que trazer ele para junto e tem que mostrar para ele como é que funciona e tem que abraçá-lo e entregar tudo o que ele precisa para que ele tenha sucesso com a conduta, né? E se ele quer outra coisa, ele vai encontrar outro profissional que dá outra coisa para ele. E não tem problema. Não tem problema. Concordo, e Né? tá tudo bem. A gente vai estar É. aqui sempre de braços abertos para receber aqueles que estão abertos realmente a essa mudança, que a gente sabe que é muito fora mesmo
do padrão que a sociedade ensina, né? Você vê que os nossos pacientes, eu acredito que você tenha esse mesmo problema, o paciente às vezes sai do consultório, ele entendeu tudo, ele está aberto a essa mudança, mas o ambiente em que ele vive não é Nossa, favorável. E eu falo que em nutrição vale a última opinião. Às vezes o paciente sai ajustadinho com a sua última orientação e alguém fala para ele, não, mas isso aí assim é perigoso porque você vai ficar com hipoglicemia e todo mundo tem que comer carboidrato. Aí já vale aquela última opinião, Até né? porque essa última opinião é mais confortável aos É mais ouvidos, né? confortável. Eu digo assim para o paciente, ó, se você ouvir uma opinião diferente da minha e quiser adotar a última opinião, liga para mim logo em seguida que eu vou falar a última opinião para você em cima dessa penúltima que você Boa! acabou de ouvir. Vou usar essa É, técnica aí, Júlio. Boa sua técnica, tá? né? Se vale a última, eu sempre vou ter a última opinião. Liga para mim, contesta e eu te explico de novo e vamos que vamos. Vamos achar o caminho, né? Aí a pessoa, Perfeito, vamos pegar um Júlio. exemplo assim. Eu não sei quanto tempo a gente está, não sei se o Instagram vai derrubar a gente, mas vamos aqui. Não vai, não, nós já passamos. Daqui a pouco a gente Já encerra. Pode falar passamos, para você né? falar. Então pronto. Então o que que é? Assim, a pessoa está com a glicose alta, né? A glicose alta é uma torneirinha no meio da garagem que está pingando. E se eu não fizer nada, a garagem vai ficar inundada. O que é o medicamento hipoglicemiante? É um paninho bem eficiente que toda vez que a torneira pinga, eu vou lá e passo o pano, né? Então, a garagem não vai molhar. Mas eu tenho que consertar a torneira. Não tenho que ficar passando pano. E quando a gente usa uma estratégia low carb para um paciente diabético do tipo 2, a gente está consertando a torneira. Tá? E Perfeito. aí não fico dependendo do paninho, que vai deixar a garagem enxuta. Mas não está resolvendo o problema. Ele só resolve o sintoma. Ele não resolve o problema. Falo Né? isso em todas as minhas lives. Infelizmente, a maioria das medicações, elas vão tratar o sintoma O que está sintoma. presente naquele momento, mas a Sim. causa está sendo esquecida. A gente vê muito isso, já comentaram aqui em outro momento da live, a gente vê muito isso, por exemplo, com o paciente que está com depressão, que está depressivo, né? Ele está tomando, ou que tem a tal crise de ansiedade que me faz engordar. Que a gente escuta muito isso, não, eu engordo porque eu tenho Sim. crise de ansiedade. E aí a pessoa está lá, tomando várias medicações, ansiolítico, né, antidepressivos, mas a causa não está sendo tratada. E na grande maioria das vezes, onde está essa causa? No intestino, que foi a vida toda ruim, nos hormônios que não estão sendo sintetizados da forma correta, numa dieta, às vezes, extremamente hipocalórica a vida inteira, uma Que não tireoide pode fazer alterada, que não hipocalórico o tempo pode ficar em todo. Né? hipocalórico o tempo todo. Então, a gente vê que existem causas que nunca foram tratadas. E a pessoa, com a medicação, ela trata o sintoma. Para a medicação, volta tudo novamente. Sim, E sim. isso para várias situações, né? É. Então, quando a gente fica falando aqui de comida de verdade, de modular intestino, de arrumar intestino, de fazer uma higiene do sono, de ter um bom sono, é porque nós estamos falando de quê? Nós estamos falando disso tudo. Nós estamos falando de Sim. síntese, né? Hormonal, de síntese proteica. A gente está falando de uma série de É. coisas envolvidas. Estamos falando de vários encanadores trabalhando para consertar essa É, torneira que está pingando. exatamente. E conserta, a torneira fica novinha de novo. Conserta. Uhum. É Conserta. sensacional. Uhum. Júlio, se deixar, a gente vai falando aqui a noite inteira, mas vamos encerrar porque o povo enjoa de ouvir a gente falar também, você sabe, né? Não, fica à vontade. Se tiver alguma pergunta que o pessoal passou aí, Ah, então, eu eu também posso deixa eu ver, dar uma porque olhada. assim, eu costumo Eu ia te dizer que eu sou perguntar isso. monoprocessado. Eu sou monoprocessado. Se eu conversar com você, eu não consigo ler o que está se passando Isso é aqui coisa de na, homem, na você sabe, timeline. homem é assim, né? Uhum. Eu deixo. As mulheres são verdadeiras antenas parabólicas que capturam tudo ao tempo É, mas todo. mais ou Né? menos isso aí. Ai, aqui tem um monte de gente falando bem de você, falando um monte de coisa, te dando os parabéns, falando um monte de coisa boa Obrigado. aqui. Uhum.
Ah, o pessoal falando que arroz também é açúcar, vai virar açúcar também. Pronto, muito bem. Disseminem essa informação. Ah, a genética existe quando a gente come mal, perfeito, é isso mesmo. Até falar que eu tenho voz de locutora, me falaram aqui, Júlio, tu ganhando a Mas você noite, pode, hein? pode gravar uns spots nas horas vagas aí. Ai, meu Deus do céu. Ó, o pessoal tá pedindo para deixar toda doença começa pelo intestino, concordo plenamente. Que eu vou Grande te parte dela, falar sim. que Aham. a grande parte dela, sim. Ah, ferritina alta, perguntaram aqui também já em Ah, 2 momentos. Se a sim. ferritina alta é um problema. Ferritina alta é um problema. Um Ferritina é um problemão. marcador de inflamação. Tá? Não, tem esse nome de ferritina, mas muitas vezes não tem a ver muito com ferro, que está sobrando ferro, está É faltando isso aí. ferro. Né? É um marcador de inflamação. Existem pessoas que têm geneticamente um aumento da ferritina, essas pessoas vão fazer uma sangria, uma doação de sangue em algum momento para poder baixar a ferritina, mas a ferritina é um marcador de inflamação. E inflamação onde? Inflamação no fígado. Então, normalmente, a pessoa que tem esteatose hepática, ela tem ferritina alta. Por quê? A ferritina é um resultado da filtração do sangue, é um metabólito que não está sendo filtrado da maneira correta e está sobrando em demasia no sangue. E os valores nominais de ferritina eles são bem diferentes para homem e para mulher. Tá? Os valores para as mulheres são bem menores do que os tolerados para os homens, então isso tem que prestar atenção também. Mas é um marcador de inflamação, assim como TGO, TGP, GGT, creatinina, são marcadores de inflamação no organismo. E foi bom você falar sobre isso, porque em mulheres é mais comum a gente ver uma ferritina baixa. Então, Uhum. assim, por quê? Porque a gente tem essa perda de sangue todo mês, né? Então Cíclica, né? Uhum. a gente pode ter uma ferritina mais baixa, que também é um problema, tá? Então a Uhum. ferritina ela tem que ser analisada. Duas pessoas, 2 vezes já perguntaram sobre Victosa. Então, gente, Uhum. Victosa e Saxenda, né? Uhum. São inibidores de LP1 que são utilizados no tratamento de resistência insulínica, nesse tratamento de pessoas que estão compulsivas no carboidrato e que podem ter efeito, sim, benéfico, mas é um Sim. tratamento conjunto com uma dieta. Não adianta usar Victosa e continuar Uhum. comendo toda a carbolândia. Você Sim. não terá resultados satisfatórios, Não tá? terá. Eu A tenho Victoza ela é bem indicada em alguns casos, mas se a pessoa está só objetivando perder peso, ela vai perder em torno de 10% do peso dela e travou, não perde mais. E quando para, se não Exatamente. mexeu o padrão de alimentação, ela ganha de novo aquele peso. Ô, Né? Júlio, eu entendo que a pessoa ela tem que entender que o Victoza e a Saxenda não são utilizados para emagrecer. São Sim. utilizados para ajudar nessa É, resistência insulínica. Então a ela, pessoa tem para que emagrecer, desvincular. é um uso off-label, né? Exatamente. A pessoa tem Aham. que desvincular emagrecimento do Victoza e do Saxenda. Eu tenho uma Uhum. experiência de consultório com um paciente que hoje nem está mais comigo, mas que ele passou a fazer o uso de Victoza para o controle da resistência insulínica, para ajudar naquele momento e de fato seria muito eficaz. Porém, a endocrinologista disse que ele não precisava fazer low carb, que ele poderia comer os carboidratos. Moral da Uhum. história, ele não conseguiu manter nem a utilização do Victoza, porque é caro e ele viu que não estava fazendo o Eu vou te dizer efeito, quanto que ele entre perdeu. aspas. Eu vou te dizer quanto que ele perdeu. Ele deve ter perdido uns R$ 3.000 a R$ 5.000. Isso aí, Ele, possivelmente, ele queria possivelmente. perder peso, E mas ele aí, perdeu dinheiro, né? E perdeu saúde. exatamente. Né? Ó, o meu marido, por exemplo, ele faz o uso do Saxenda orientado pela doutora Janaína, endocrinologista, mas Uhum. por quê? Porque a resistência insulínica dele era muito alta, o Sim. nível de compulsão muito elevado. Então, assim, ela sempre deixou claro: faremos o uso para te ajudar nesse momento, não é para o emagrecimento, e como de fato a gente não viu, ele não emagreceu mais por causa do Saxenda, muito pelo Uhum. contrário, mas manteve um controle muito maior, tá, dele. E ela falou: olha, não vai ser para a vida toda, a gente vai fazer o desmame na Sim. hora certa. Uhum. E as pessoas Uhum. têm que desvincular o uso da medicação com emagrecimento. Não é para isso que se usa Victoza, gente. Então, É. eu vejo muitos casos de decepção nessa tentativa de gastar esse dinheiro todo achando que vão emagrecer e não Uhum. vai ser duradouro. Uhum.
É isso mesmo. Muito bom. Então, Victose emagrece. E quando para de usar, engorda se não mexeu com o padrão Exatamente. de estilo de vida aí. Ah, tá. Carne para ferritina alta. Ai, gente, o que ferritina Pode. alta, vocês têm que tirar é carboidrato, não é carne, tá? Então, tá com ferritina alta, então é Não pode comer sinal, açúcar. não pode, que Não, sinal que vocês têm que tirar farinha branca, açúcar, excesso de carboidrato industrializado, é isso que vocês têm que tirar. Quando a gente fala industrializado, gente, só reforçando isso que eu venho falando isso em várias lives. Quando você compra o biscoito de sal, o água e sal, ele não é água e sal. Ele é aham. farinha, que quando entrar vai virar açúcar, e ele também tem açúcar. Então E ele vocês têm que. também tem gordura vegetal hidrogenada. A Exatamente. Então, gente quando. pode, oportunamente, até fazer outra live falando só de gorduras vegetais, de grãos e Verdade. sementes. Que é o Né? que está mandando agora. Você viu aquele debate do Polesso, do Rodrigo Sim, Polesso? sim. A live Aham. de ontem também com o Túlio foi sensacional, assisti também. A gente pode Sim. fazer uma live, sim, vamos marcar essa live, vamos deixar passar essa semana que eu vou falar de alimentação infantil, vamos Uhum, marcar uma uhum. data para a gente falar de óleos vegetais, óleos de semente, que a gente Sim. vê. Hoje mesmo eu tive uma paciente com conduta médica para usar o óleo de girassol. Nossa, que perigo, hein? E aí, Aham. assim, né? Até a gente convencer de que o óleo de girassol não é a boa opção. E Uhum, aí, se a gente fala assim, mas você pode usar banha de porco, você tá ficando louca? Banha de porco uhum, vai entupir minhas veias. Então a gente vai ter uhum. que fazer uma outra live para tirar esses mitos aí da cabeça Sim, desse povo, né, vamos Júlio? sim, vamos sim. Né? Júlio, eu quero te agradecer, dizer que foi um enorme prazer tê-lo aqui no meu Instagram. Tenho Eu certeza adorei o que vai convite. ser um Aham. sucesso. Tem um monte de gente falando aqui, deixa salva, espetacular. Vai Tem ficar um salva. probleminha lá no início que eu não conseguia entrar, estava travando, mas aí acabou que Ah, deu mas certo. Tem uns sem 8 minutos problema. meio Mas monólogo ali, foi mas é bom bom que o também, que povo era foi o monólogo mandando para seu. mais gente. E aí, Aham. depois, essa live também vai para o YouTube, para quem depois ficar com dificuldade de encontrar no Instagram, vai estar lá no meu canal, para que as pessoas possam assistir e tirar esse conteúdo aí de aprendizado, né, Júlio? Sim, sim, tem muita coisa para aprender e muita coisa para questionar também. Né? O Exatamente. Nós importante é não estamos acredite aqui. no que eu falo, não acredite no que a Isso aí, Naraline fale, perfeito. veja outras opiniões, forme a sua opinião, e que eu acho que se ela for bem comentada, vai ser uma opinião muito parecida com a nossa, influenciar na sua opinião final. E nós estamos abertos também a pergunta, sugestão, crítica. Nós somos super abertos Sim. para tudo Uhum. isso. Pode mandar por direct para a gente, que nós vamos responder. Nós estamos sempre abertos aqui. O que nós queremos, né, Júlio, é ajudar. Nós estamos aqui É para ajudar. colaborar com o nosso conteúdo. Exatamente. Não é isso? Estamos à Então, disposição sempre. muito obrigada, tá? Que Deus abençoe a sua vida, que você continue esse profissional maravilhoso. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, tá bom? Obrigado pelo convite e estou sempre à disposição. Um grande abraço. Quem quiser mandar um direct perguntando qualquer coisa, fique à vontade também. O que eu não consegui verificar aqui, porque eu sou monoprocessado, a Naraline viu, a gente conversou e deu tudo certo. Obrigado pelo convite e até uma próxima. Obrigado. Abraço, boa noite, gente. Abraço. Até mais. Até.